Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos trabalhar conto de fadas, tá bom, gente? Gente, essa aula de hoje será dividida em dois. Essa vai ser a primeira parte e depois continuaremos na segunda parte, tá bom? Porque o conto de fadas realmente a gente precisa entender todo o processo, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, antes de começar o nosso conteúdo em si, vamos entrar no universo dos gêneros textuais, né? Porque o conto de fada faz parte desse universo, tá bom? Coloca aqui na tela para vocês a definição de gêneros textuais. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as suas características em relação a um contexto. O gênero textual ele é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São características do texto que determinam qual gênero textual ele pertence, tá bom, gente? Ou seja, volta aqui para mim, é no entorno, né? No próprio texto, no próprio contexto, que a gente consegue identificar qual gênero textual esse texto vai pertencer, tá bom? Então, essas são as classificações, né? Que são muitas, na verdade, de gêneros textuais. Então, os tipos de texto, gente, são 5, né? Os tipos de texto são 5, só para a gente ter uma ideia. Narrativo, argumentativo, expositivo, descritivo e injuntivo. Já os gêneros textuais podem ser formados por um ou mais tipos textuais, ou seja, os tipos textuais estarão presentes nos gêneros textuais, tá bom? Por isso que é muito importante a gente entender os tipos de texto, né? Que esses são os 5 principais. Porque os gêneros pode ter 2, pode ter até mais, né? Então, é importante para a gente não confundir gênero textual com o tipo de texto, que acontece muito atualmente. Às vezes as pessoas acabam confundindo. Ah, aquele tem um tipo de gênero textual narrativo. Não, narrativo é um tipo de texto, tá bom? Ou então, às vezes a pessoa pode confundir dizendo que é um gênero textual expositivo. Não, expositivo é um tipo de texto. A gente não pode confundir isso. Por isso que o professor trouxe para vocês. Outra coisa muito importante é essa tabelinha que o professor vai passar para você. Coloca aqui na tela. Nessa tabelinha, a gente consegue ter o universo todo dos tipos textuais e gêneros, tá bom? Assim você não vai se confundir. Vê só. A gente tem ali os tipos textuais, que são divididos em 5. Narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo ou expositivo, injuntivo ou instrucional, tá bom? Então, temos ali os 5 tipos de texto. E aqui, a gente também vai ver, em cada balãozinho desse, onde é predominante esses gêneros, né? Em quais gêneros esses tipos de textos são predominantes. Temos aí o narrativo, né? Primeiro, narrativo, que é predominante em gêneros como crônica, romance, fábula, piada, novela e conto de fadas. Vê só, conto de fadas está incluído no tipo textual também narrativo, né? Temos também o descritivo, que vai ser predominante em gêneros como retrato, anúncio de classificados, receita culinária e etc. Gente, é muito bom. Narrativo, a gente sabe que é uma narrativa, eu estou narrando, né, aquele fato. Descritivo já eu não posso narrar, eu vou descrever, porque aqui, como uma receita culinária, eu preciso descrever os ingredientes, eu não posso narrar, né? De certa forma, eu tenho que utilizar totalmente a verdade, né? Temos também
o argumentativo, que é predominante em gêneros como manifesto, sermão, crítica, monografia e redação dissertativa e etc. Aqui, nesse tipo textual, argumentativo, eu tenho que convencer o leitor das minhas ideias. Por isso que tem o manifesto, o sermão, né? A crítica. É uma forma de eu convencer vocês, tá bom? Temos também o explicativo ou expositivo, que aqui é muito utilizado em aulas expositivas, conferências, livros didáticos, dicionário. Aqui a explicação ela é muito importante, né? E expor também os fatos, né? Temos também o injuntivo ou instrucional, que vai ser predominante em gêneros como horóscopo, propaganda, receita culinária também entra nesse fato, e manual técnico, porque também instrucional é algo que eu vou te instruir a fazer. Digamos, por exemplo, que eu compre um produto e eu recebo o quê? Um manual técnico que vai me dizer qual é a melhor forma de montar, como eu vou montar, etc. Nesses casos é o tipo textual instrucional. Bota aqui para mim. Ou seja, aprendemos bastante agora sobre os tipos textuais e começamos a colocar o pé nos gêneros textuais, né? Que são muitos. Mas o nosso foco é o conto de fadas, tá bom? Coloca aqui na tela para você uma imagem. Quando você se depara com essa imagem, você lembra logo de uma história, né? Uma historinha. E essa história, provavelmente, você agora está se perguntando, qual será essa história, professor? É Chapeuzinho Vermelho. É uma história, ou seja, é um conto de fadas, gente. Conto de fadas, tá bom? Ou seja, professor, volta aqui para mim. Porque digamos que é conto de fada, né? Vamos entender. Também temos essa figurinha que você vai colocar na tela também. Vê só, quando você olha ela, você lembra de quê? Os 3 porquinhos, professor, né? Vem logo na sua cabeça, os 3 porquinhos, que também é um conto de fada. Também, essa imagem que o professor está colocando aqui para vocês, também lembra o quê? A Cinderela, vê só, que também é um conto de fada, que também, no caso, traz essa magia desse universo do gênero textual, tá bom? Mas, professor, por que é chamado de conto de fada? Essa é a pergunta que você está se fazendo agora, né? Por que conto de fada? Será que só tem fada lá, né? Não, calma só. Gente, os contos de fada, eles são gêneros textuais, como o professor acabou de falar, com a narrativa de forma simples, resultado de uma criação espontânea, né? Alguém ouviu uma história e ele mesmo criou essa história, né? Ouviu dos antepassados, ou de um bisavô, de um avô, e quis passar essa história adiante. Então ele é uma criação de forma simples, ele não é tanto rebuscado. Ou seja, diferente dos romances medievais, que apresentam uma forma artística, né? O heroísmo, aqui não. Aqui todos os personagens são tratados de forma simples, porque os leitores, né, que desses textos são crianças, eles são feitos para criança. Mas, professor, sempre foram feitos para crianças? Não. Com o passar do tempo, os contos de fada eles foram se aprimorando e foram destinados ao público infantil, tá bom? Mas nem sempre eles foram do público infantil, né? Na sua criação, eles eram até para públicos adultos, tá bom? Públicos que tivessem, né, uma ideia, pudessem ler de forma mais rebuscada. Então, como é que surgiu, professor? Onde é que surgiu esses contos de fadas, né? Como eles surgiram? Então, gente, eles surgiram nos tempos antigos, né? Muitos antigos. Mas só que nos tempos antigos, muitas vezes não tinham livros para escrever esses contos de fada, tá bom? Então, eles eram passados de forma oral, né? Ou seja, de pai para filho, sempre em rodas de conversa, eles traziam essas histórias contadas pelos pais, aí contavam para os filhos,
e acabou se perpetuando, tá bom? No imaginário da gente, tá certo? E onde surgiram os primeiros livros de contos de fadas aqui escritos, porque tradições orais, eles são muito antigos, muito mesmo. Gente, podemos dizer que na Idade Média, quando começou o advento dos livros escritos, livros para os grandes públicos, que a criança começou a ser tratada como criança. Porque na antiguidade a criança era tratada como pequeno adulto, eles não eram tratados como é hoje, né? Hoje a gente tem o público infantil, todos os cuidados do livro infantil, mas nem sempre foram assim. Então, pois naquela época não havia distinção entre adulto e criança, tá bom? Então podemos dizer que na Idade Média, com o advento dessa ideia de se tratar a infância, que esses primeiros livros vieram a se tornar famosos, tá bom, gente? E, como eu disse, sempre foram chamados conto de fadas? Não. No começo era apenas conto, né? Histórias, né? Que muitas vezes eram muito assustadoras para crianças, né? Então, ninguém indicava isso. Aí, com o advento dos irmãos Grimm, né? Que eles eram alemães, eles acabaram por pensar nesse ideal. Só que esse ideal vem muito antes dos irmãos Grimm. Vem com o dinamarquês Christian Andersen, que ele começou a destinar, a polir essas histórias, que antes eram assustadoras, mas ele começou a polir e transformar essas histórias em histórias melhores para a criança, né? Para não deixar tão assustadoras. E ele viu que começou a fazer sucesso. Vendo isso, os irmãos Grimm, alemães, começaram a trazer novas histórias e inovar nesse quesito. Então, começou aí um novo mercado a surgir, o mercado de livros infantis. E aí foi o começo do sucesso dos contos, que dura até hoje, gente. Como você pode ver, a Disney, né? Ela é um grande aglomerado de histórias também que trabalham. Todas essas histórias lá dos irmãos Grimm, dos dinamarquês Christian Andersen. E aí, tá bom, gente? Então, quais são os elementos dos contos de fadas? Aqui já aprendemos sobre a história, aprendemos sobre os grandes escritores famosos do passado, porque agora também temos escritores famosos, mas como eu vou trabalhar esses elementos, professor? Quais elementos que eu posso caracterizar aquela história em um conto de fada? Vou colocar aqui na tela para você. Todo conto de fada tem os personagens básicos, né? Segundo os estudiosos do gênero, normalmente aparecem os mesmos tipos de personagens em todos os contos. Ou seja, gente, qualquer conto que você vai ler, ele sempre vai ter esses personagens básicos. Depois você pode testar, pode printar no seu celular, aqui essa tela, e pode testar que todos eles aparecem em si. O primeiro deles temos o agressor. É aquele vilão, né? Aquele que executa a maldade. Ele é o vilão da história. Sempre em todo conto de fada vai ter o vilão da história. Também temos o doador, aquele que doa a sua magia para que o herói consiga vencer seus obstáculos. Em geral, é a fada madrinha, tá bom? Por isso que é conto de fadas. Temos também o auxiliar, que é o personagem secundário que ajuda o herói a vencer seus desafios, tá bom? Temos também a princesa e sua família. Pode ver, todos os contos de fada geralmente sempre tem a princesa e sua família. Eles são personagens muito importantes em torno dos quais a história gira. Temos também o mandatário, aquele que pratica esse crime ou um crime a mando de outro. Sempre em toda a história de conto de fada tem o mandatário. Também temos o herói, personagem que vai restabelecer a situação inicial de paz. Sempre ele está lá, o herói. Temos também o falso herói,
aquele que tenta se passar pelo herói, mas na verdade só pretende causar mais conflito. Então, não há uma regra rigorosa dos personagens no conto Chapeuzinho Vermelho, tá bom, gente? Por exemplo, a heroína é uma menina do campo e o vilão é representado por um lobo, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Às vezes acontece, principalmente nesse conto aí de Chapeuzinho Vermelho, eles colocarem o vilão como animal. Isso acontece muito. É só você ver nos Três Porquinhos, que no caso vai ter o vilão como animal também, que vai ser o lobo. E assim em diante, tá bom, gente? Então, a regra básica, eu só posso dizer que um conto de fada, ele é um conto de fada se ele tiver esses elementos principais inseridos neles, tá bom, gente? Então, é muito importante você aprender cada um deles para você identificar, a partir de hoje, se aquele texto é considerado um conto de fadas ou não, tá bom, gente? Também temos as características, né? Essas características são muito mais profundas, mas vocês precisam aprender, tá bom, gente? Coloca aqui na tela para você. A problemática existencial, né? É uma característica muito dos contos de fadas, tá certo? Morte, vida, amor, envelhecimento, separação, rivalidades fraternas e etc, tá bom? Outra característica muito presente nos contos de fadas é o início feito para partir do aqui e do agora, mostrando que a história se passa longe de um mundo real. Por exemplo, era uma vez, sempre a gente começa às vezes os contos por era uma vez, ou por exemplo, há muitos e muitos anos atrás. Por quê? Porque ela tenta mostrar essa história, né, de uma forma muito antiga, era uma vez, não tendo relação com o mundo real, tá bom, gente? Também uma característica muito importante é o final feliz, pois após tanto sofrimento da criança, precisa de um alívio. E temos aqui uma frase clássica que ocorre nos contos de fadas, né? E viveram felizes para sempre, tá bom? Que é algo que sempre acontece nos finais das histórias, tá bom? Outra coisa são os obstáculos a vencer, que são uma forma de crescimento interior, né? Geralmente sempre tem aquele paradigma para a gente se vencer, aquela história, né? Que fica por trás da história, tá bom, gente? Então, aqui são as características dos contos de fada, tá bom? Todos eles é bom você entender, mesmo as mais profundas que são essas, tá bom? Então, temos mais características. E quais deles são? Os encantamentos, né? Geralmente sempre vai ter os elementos de magia, de encantamento, que isso dá a história mais fantasia, né? E se separa do mundo real. Por isso que é importante estar presente, porque trabalha com o imaginário da criança, tá bom? Narrativa complexa, com a presença de muitos diálogos. Às vezes, certas histórias têm muitos diálogos, viu? Em alguns contos de fada. A presença de um narrador, tá bom? Figura que detém todo o conhecimento e que é dono de... Ele é importante por dar vida aos personagens. Então, sempre vai ter esse narrador, quem está contando a história, tá bom? Um vocabulário rico, né? Os contos de fada, eles têm muitos vocabulários ricos, acontecimentos que se encaminham, né? Encandecem por lados fraternos, afetivos, como o professor falou anteriormente, e a presença marcante da natureza. É só você lembrar aí dos contos, a maioria deles são castelos bonitos, acontecem na floresta, como é o caso do Chapeuzinho Vermelho, são paisagens realmente lindas, tá bom? E essas relações que eu já falei, fraternas, a fada madrinha, madrinha próximo, né? Fada madrinha. Às vezes, geralmente, sempre tem a madrasta, né? Que aqui é tratada sempre como uma vilã, né? Que vai fazer o herói principal, né? A mocinha principal sofrer, tá certo, gente? Também, como o professor falou,
a presença de elementos fantasiosos. É muito importante, no caso, o autor trabalhar com esses elementos fantasiosos, porque isso atrai o público infantil, tá bom, gente? Então, quando a gente lê a história, a gente sempre se torna tão integrado a ela que a gente acaba trazendo para a nossa realidade. Então, para a gente não ter essa disparidade, eles trazem esses elementos fantasiosos justamente, né, para atrair o leitor para o seu universo, né? Quem não já leu um Chapeuzinho Vermelho e foi atraída pelo aquele universo, a Cinderela, né? Quantas meninas não queriam estar naquele universo da Cinderela? Então, esses são os elementos mágicos, sapatinho de cristal, né? Por aí em diante, tá bom, gente? Então, a gente vai dar uma parada por aqui, nos contos de fada, e continuamos na próxima aula, gente, para a gente explorar mais ainda esse gênero textual tão rico, tá bom? Muito obrigado por estar aqui e te espero na próxima aula, Conto de Fadas, parte 2, tá bom, gente? Até mais!